Oi, eu sou o Bruno Polvarini, especialista em gestão de processos. Eu estou lançando um curso chamado Outro Patamar, Gestão de Processos, com os conceitos básicos para você fazer uma boa e moderna gestão de processos. E aqui eu quero contar uma historinha muito interessante, que é a história do Gauss. Eu já contei essa história algumas vezes na web, talvez você já tenha ouvido, se não, é uma história sempre muito legal de se contar, de se ouvir, de se perceber as nuances dela. O Gauss, o grande matemático, o príncipe dos matemáticos, ele tinha cerca de 10 anos, e ele estava na escola, dizem que tocando o terror no meio da sala de aula, né, fazendo bagunça, e aí o professor chegou e falou assim, olha, vocês aí que estão fazendo bagunça, vocês não vão para casa enquanto vocês não resolverem esse problema aqui. Eu tenho uma sequência de números, 1, 2, 3, 4, até 100. Então vocês vão ter que me dizer qual é o valor da soma desses 100 algarismos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 98, 99, 100. Tá legal? Não quero um pio de vocês, nem quero que vocês vão para casa sem vocês resolverem esse problema. E aí diz que o Sr. Bittner, né, que era o nome do professor, voltou para o quadro, está lá escrevendo e de repente o Gauss grita 5.050! E aí foi aquele escândalo, assim, porque nem o professor sabia qual era o resultado daquele problema que ele tinha proposto para os meninos. E quando ele foi ver o método de resolução do Gauss, nossa, o método era revolucionário, já mostrava quem ia ser o Gauss. Então eu quero fazer um teste aqui com vocês, com você que está me vendo aqui nesse vídeo, e tentar resolver esse mesmo problema por 3 formas que eu vou falar agora. Olha só. A primeira forma, a forma tradicional, que eu faria uma analogia aos nossos métodos convencionais de resolver problemas. Você vai pegar 1 mais 2, vai pegar o valor dessa soma, que é 3, somar com o próximo algarismo 3, então 3 mais 3, depois somar com o próximo algarismo 4, e assim sucessivamente até somar os 100 algarismos. Olha o tempo que você vai levar para fazer essa simples soma de 100 algarismos. Olha só também a possibilidade de erro que você vai ter, porque à medida que essas somas parciais vão crescendo, o número dessa soma parcial, a quantidade de algarismos vai ficando enorme, não é isso? Então, a chance de você errar um númerozinho ali dentro, ou de fazer... Imagina só quando você chegar lá pelo meio da sua sequência, pelo fim da sequência, a quantidade de algarismos que você vai estar somando, a chance de você vai estar errando, tá? E o tempo que você vai consumir para fazer isso. Era essa punição que o professor do Gauss imaginava estar dando para ele quando propôs o problema, né? Então, imagina só essa primeira forma de resolução. Agora imagina uma segunda forma de resolução que eu chamaria que é a do nosso gestor moderno espertinho. É o nosso gestor, eu, você, qualquer um de nós que fala assim, cara, não vai dar para fazer isso não. É muito custoso. Você pelo menos já tem a inteligência de saber que a chance de errar é muito grande e que o tempo e o consumo de recursos vai ser alto. Então você fala para o seu chefe assim, chefe, é o seguinte, olha só, de 1 até 100, os maiores números da sequência é de 90 para cima, é 90, 91, 92, até chegar em 100. Então, em vez da gente somar tudo isso, de somar os 100 números, vamos só somar 90, 91, esses 11 últimos números da sequência, de 90 até 100. E aí eu te garanto, chefe, você falando para o seu chefe hipotético, né, que a soma desses 11 últimos números da sequência, a gente faz rápido, consome pouco recurso e ela responde, é o Pareto que eu estou aplicando aqui, os últimos números respondem pela sequência. Olha só a distância do seu resultado que você vai chegar até o resultado real, que é 5.050. Viu só? Então, muito cuidado com esses métodos pseudocientíficos que a gente inventa e a gente aplica, né? Agora, como é que o Gauss, aquele menininho de 10 anos, resolveu esse problema? Veja só que genialidade. Ele, antes de começar a fazer a soma operacional, sair de qualquer maneira, correndo atrás do resultado, ele parou para dar uma namoradinha no problema. E ele viu o seguinte, olha só, que o primeiro número da sequência, 1, somado com o último número da sequência, o 100, dava uma soma de 101. E que o segundo número, 2, mais o penúltimo número da sequência, 2 mais 99, também somados dão 101. E o terceiro, com o antepenúltimo, também dão 101. Ou seja, olha o que ele descobriu, que pares equidistantes, que distam a mesma distância da sequência, do meio dessa sequência de 100 números, eles vão ter sempre a mesma soma parcial. Ou seja, ele só precisava, primeiro, saber quantos pares tem nessa sequência, que eram 50 pares, né, metade do número de elementos, e saber qual era o valor dessa soma parcial das sequências. E ao multiplicar das duas quantidades, a quantidade de pares e a soma parcial desses pares, ele conseguiria chegar no resultado da sequência. Ou seja, ele descobriu uma fórmula universal para fazer qualquer tamanho de sequência desse tipo, que tem esse tipo de comportamento, ele consegue com 3 operações resolver a soma dos elementos da sequência. Pega, por exemplo, o primeiro número mais o último número, vezes o número de elementos e divide por 2. Entendeu?
O que eu quero dizer com isso? O que você tem que levar dessa solução, dessa nossa aulinha aqui, desse nosso vídeo? É o seguinte, o problema era complexo nas três situações, era o mesmo problema. Mas a solução do Gauss, que é perfeita, é zero erro e é simples de fazer, consome poucos recursos, ela é muito fácil, ela é simples de fazer. Ao passo que as outras duas eram complexas e também continham um grande erro, e no caso da segunda solução que eu mostrei aqui, tinha uma mentira ali no meio, que eu falava que somando só os últimos 11 elementos da sequência, eu teria o valor representativo dela. Isso é muito, muito mentiroso, é muito fora da realidade. Ou seja, quando você for atacar um problema, ainda que seja complexo, perca um tempinho namorando o seu problema, tente ver as diversas possibilidades de resolver e veja que nem todo problema complexo tem que ter uma solução complicada, difícil. E essa solução simples pode ser a solução mais correta que você tem. Então, escolher um bom método para fazer a sua modelagem, a sua gestão de processos é fundamental para o seu sucesso. Por isso que eu estou lançando o curso Outro Patamar de Processos e queria que você viesse comigo conhecer que método é esse que eu quero lhe apresentar.